familiar e juntos vamos guerrear em favor da nossa casa. Começa a repreender todo o levante do inimigo sobre essa pessoa. Começa a interceder por ela, pedir ao Senhor que aumente o seu amor por ela. Todo levantar do inimigo contra a minha casa, contra o meu casamento, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra a minha parentela, contra a minha mãe, contra os meus irmãos, eu declaro quebrado, eu declaro repreendido. Contra a nossa vida financeira, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, eu declaro quebradas as ações do inimigo contra nós. Que caia por terra todo espírito de desalinhamento nos lares, toda falta de comunicação, de entendimento nos nossos lares, seja quebrado em nome de Jesus. Toda legalidade, toda brecha dada seja fechada no poder do nome santo de Jesus. Jesus, venha estabelecer o seu reino. Envie os seus anjos a acompanhar cada um dos nossos familiares. Envie os seus anjos a estar ofendendo o mundo das trevas e defendendo o povo do Senhor, a repreender, a quebrar, a destruir todo anjo mau que se levanta contra a nossa vida, nossa casa, nossa família. Como um exército ainda marchando diante da presença do Senhor, eu quero que você venha orar agora pela sua vida financeira. Comece a clamar ao Senhor para cobrir a sua vida financeira, os seus sonhos, os seus planos, os alvos familiares, os alvos intelectuais. Deus cobre a mente dessa pessoa, cobre o intelecto dessa pessoa. E todo inimigo que luta contra a nossa vida financeira, todo inimigo que luta, que persegue, espírito de tranca-rua, mamon, portador, migrador, destruidor, nós os repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rei cantou te, Rei Shalabrasure kita, Shira anso, Ito. Levante a sua voz, isso. Começa a liberar a poder no nome de Jesus.
Usa o poder que é no nome de Cristo. Não é tempo de parar e só ficar na defensiva. O Senhor está nos chamando para se levantar. Levante-se, exército do Senhor. Começa a orar aí agora pela Igreja Apostólica Amor e Fé. Começa a orar pelas vidas que vêm a esse lugar. Começa a orar aí agora como guerreiro. Começa a clamar para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra, através desse ministério. Eu declaro, Senhor, sobre a sua igreja, a cobertura do seu sangue, o mover, o manifestar do seu reino, a manifestação do seu Espírito sobre cada um de nós aqui. Essa igreja é sua, esse povo é seu. E eu repreendo todo desânimo, toda frieza espiritual, todo espírito de Jezabel, Mamon, Moloque, Leviatã, os espíritos que lutam contra a igreja do Senhor. Nós declaramos quebrados, canceladas as suas influências, as suas ações. Demônios da adoração, demônios da adoração, que estão recebendo adoração nessa rua, nesse bairro. Eu declaro você quebrada, sua influência quebrada. Cheira lá, masura lá, radinha lá, chega lá, vem, todo pecadê. Eu declaro levantado nesse lugar um altar de adoração ao Senhor. E por meio desse altar, os altares de Baal, os altares a Astarote, os altares a todo demônio, a todo Deus que não é o nosso Deus, caiam por terra, caiam por terra, caiam por terra, caiam por terra. Ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando com palmas, declare. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Pelo Senhor,
marchamos-se, seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Jesus, seguimos os seus passos, o inimigo nos resistirá. O nosso general é Jesus, seguimos. Pelo Messias, achamos-se em tuas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos lá, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá. E eu passarei por onde passando em tua presença. Então eu direi, e eu passarei por onde passando em tua presença. Por isso eu pulo, por isso eu pulo, na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 na presença do Rei. Eu grito pra ti, Jesus, por isso eu grito, 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 na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, na presença do Rei. Então eu direi, eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, faça face, Senhor. Declare, sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, sopra em nós, peça a Ele, Espírito, te queremos, Deus. Sopra nesse lugar, libera o vento do Espírito. Sua glória está aqui, seu amor liberta. Estás aqui, declare. Estás aqui no trono de louvor. Sua presença me curou. Fascinado estou. Diga, sopra em nós,
declare. Que se abra os céus, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé, essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa declaração e profecia. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Levante as suas mãos e diga que os céus fecharam-se. Declare forte. A nossa fé. Grande Deus, que os céus fecharam-se. Levante as mãos para o céu. Seu reino vem, amor. Diga bem forte. A nossa fé e esperança estão em Deus. Mais uma vez, bem forte. Que os céus fechados, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande. Nós declaramos os céus abertos. Abre o céu, abre o céu, abre o céu dessa região, Senhor. E todo o céu de ferro, todo o chão de prata, de bronze, venha se abrir, quebra as cadeias,
que se abra o céu, o seu reino vem, nossa fé está no nosso. Declare sobre a figueira, declare sobre a figueira, que os céus fechados sobre toda a figueira, teu reino venha. Declaramos sobre os céus desse lugar, estão em Deus. Sobre a figueira, que os céus fechados em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a rua 12, diga bem forte, que os céus fechados se abram, teu reino, em nome de Jesus, rua 12. Sobre o vai quem quer, declare, que os céus fechados se abram, a nossa fé. Sobre a cidade nova nós declaramos, que os céus fechados se abram, a nossa fé, esperança estão em Deus. Sobre o berra-boi, que os céus fechados em nuvem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé, nossa fé. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa declaração e profecia. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino vem. Nossa fé que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Levante as suas mãos e diga que os céus fecharam-se. Declare forte. A nossa fé. Grande Deus, que os céus fecharam-se. Levante as mãos para o céu. Seu reino vem, amor. Diga bem forte. A nossa fé e esperança estão em Deus. Mais uma vez, bem forte. Que os céus fechados, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé.
de Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus grande. Nós declaramos os céus abertos. Abre o céu, abre o céu, abre o céu dessa região, Senhor. Todo o céu de ferro, todo o chão de prata, de bronze, venha se abrir. Quebra as cadeias, quebra as correntes. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Declare sobre a figueira, declare sobre a figueira. Que os céus fechados sobre toda a figueira. Teu reino venha. Declaramos sobre os céus desse lugar. Estão em Deus. Sobre a figueira. Que os céus fechados em nome de Jesus. Nós profetizamos. Sobre a rua 12, diga bem forte. Que os céus fechados se abram. Teu reino. Em nome de Jesus, rua 12. Sobre o vai quem quer, declare. Que os céus fechados se abram. A nossa fé. Sobre a cidade nova nós declaramos. Que os céus fechados se abram. A nossa fé e esperança estão em Deus. Sobre o berra-boi. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. Que o Capivari, que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. A Vila Cruzeiro, que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé, a nossa fé. Que os céus de Caxias, que os céus fechados se abram. Caxias, não cessa a profecia. A nossa fé e esperança estão sobre as nossas vidas, diga. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Sobre a sua família, diga. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Sobre o seu trabalho, diga. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança. Sobre a igreja apostólica Amor e Fé. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sobre o Brasil, que os céus fechados se nós declaramos. Seu reino venha mover. Jesus, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abra o céu, o seu reino vem.
Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez nós declaramos: que se abra o céu. Os céus estão se abrindo. Os céus estão se abrindo. Os céus estão se abrindo. Ora em línguas, ora em línguas. Oh Deus Santo, eu declaro céus abertos sobre a sua vida. Eu declaro céus abertos sobre a sua casa. Eu declaro céus abertos sobre a sua família. Eu declaro céus abertos sobre o seu trabalho. Eu declaro que aonde você pisar a planta dos seus pés, os céus possam se abrir. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Está sentindo a presença de Deus, irmãos? Jesus está nesse lugar. Jesus está aqui, irmãos. Eu tenho entendido que não é só cantar, proferir palavras, não é só uma canção que nós cantamos, ensaiamos e nos preocupamos com a técnica
Isso não deixa de ser importante, mas o peso que vem com isso, né? A unção que é liberada, o peso da palavra que acompanha as palavras que saem da nossa boca, porque não somos nós quem falamos, não somos nós que proferimos palavras, é Deus, é o Espírito Santo. E eu estava ali no meu canto, e é muito interessante que às vezes a gente vem para a igreja meio cansado, meio abatido, as forças físicas, né, meio que se esgotando, ou então às vezes com peso grande, a alma meio turbada. Mas quando nós chegamos aqui, nós somos renovados pela unção do Senhor, pelo poder de Deus. E eu recebi uma palavra no primeiro dia que eu estive num culto aqui. Um homem de Deus falou para mim que o profeta, ele só é curado profetizando, o pregador, ele só é curado pregando. Então você só vai ser renovado enquanto você estiver em movimento. E quando nós estávamos ali louvando ao Senhor, e eu senti algo muito tremendo da parte de Deus. Isso aqui não é apenas uma canção. Você não está aqui porque você veio para um culto como qualquer outro, para cumprir um protocolo, não. Você é ministro de Deus nessa terra. É o que a gente precisa entender. Nós somos ministros de Deus nessa terra. Nós somos soldados de Deus. E o soldado, ele não dorme. O soldado está esperto, ele está atento. Entenda isso nessa noite, irmãos. Nós precisamos entender isso, que nós não estamos aqui para cantar, nós estamos aqui apenas para assistir um culto, nós estamos aqui para prestar um culto. Eu digo isso, eu já falei isso várias vezes. A glória não é para ser sentida, porque muitas vezes nós queremos sentir a glória para depois dar glória para Deus, mas na verdade é o inverso. Eu preciso dar a glória a Deus para sentir no Espírito a presença do Senhor, mas antes eu tenho que dar a glória a Ele. Glória não é para ser sentida, glória é para ser dada, e glória você dá a quem é direito, e Ele merece honra, glória e louvor. O Senhor está aqui nesse lugar, e nós somos ministros dessa terra. Quando o pastor começou a profetizar que os céus fechados se abrem, olha só que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que os céus fechados se abram, teu reino venha. Ou seja, nós estamos clamando ao Senhor para que o governo dele venha sobre o nosso bairro, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Irmãos, isso é muito forte. Você precisa se mover nessa noite como profeta de Deus nessa terra, irmão. A terra, os espaços precisam ser abalados, porque tem profeta de Deus nesse lugar, tem homem de Deus na casa. Você precisa se mover, nós precisamos nos mover, irmãos. Jesus está aqui, querido. Deus está aqui nesse lugar. Deus, ele tem contato com os seus profetas. E onde tem profeta de Deus? A Bíblia fala que a terra, a natureza, né? A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos manifestar. Se manifeste nessa noite na presença do Senhor. Exalte a Deus. Esse lugar é lugar santo. Esse lugar é lugar de mandar comandos para o céu, sabe? De pedir a Deus para que a visão se abra. Você precisa pedir a Deus para que a tua visão abra, e você vai enxergar coisas tremendas aqui nesse lugar. Um mundo espiritual disponível a você, que você pode acessar, mas você precisa se entregar ao Senhor nessa noite. Ageu, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Ageu 1, 8 diz o seguinte: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Essa passagem, ela fala que depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus estavam bastante entusiasmados em construir o templo, mas
decorrer do caminho começou a acontecer algumas circunstâncias, fizeram com que o fervor inicial que eles tinham se apagasse. Aquele fervor, aquela coisa deles querer construir o templo, logo se apagou devido às circunstâncias, devido aos problemas, às atitudes hostis dos samaritanos e outros fatores. Isso esfriou aquele fervor que eles tinham, e o povo começou a se preocupar com as suas próprias casas, começou a se preocupar com as suas próprias coisas, e deixou a casa do Senhor de lado. E aí Deus começa, por intermédio de Ageu, dizer para o povo que eles precisavam se atentar, eles precisavam repensar, rever os seus conceitos. Ele começa a profetizar sobre o povo e dizer que tudo que eles faziam não dava certo. Eles plantavam e não conseguiam colher, eles comiam, mas não se fartavam, bebiam, mas não se saciavam, vestiam, mas não se aquecia. E quando recebiam o salário, era como se estivesse recebendo e colocando num bolso furado. A Bíblia chama de saquetel furado, porque nada que eles conseguiam fazer, nada que eles faziam prosperava, porque eles deixaram a casa de Deus de lado, eles deixaram a construção, eles deixaram aquele empreendimento, né? Aquele projeto principal de lado, e começaram a se ocupar com as suas próprias coisas. E o profeta começou a dizer, e é interessante quando chega nesse versículo 8, ele diz, olha, subi ao monte, recomendação de Deus para eles, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes nós só pedimos para Deus, mas não estamos prontos para dar a Ele o que Ele merece. Como já disse aqui, agora não é para ser sentido, agora é para ser dado. Eu dou glória para poder sentir a presença de Deus depois. Eu já cheguei aqui muitas vezes quebrado, mas às vezes com o coração turbado, porque numa situação eu vi algo que me entristeceu, e eu mesmo assim, no caminho da igreja, quando eu chego aqui na casa de Deus, o louvor começa a fluir, a unção começa a fluir, e a única coisa que eu tenho para fazer é me envolver nessa unção, nessa glória. A única coisa que nós temos para fazer quando chegamos aqui é se envolver nessa maravilha, desse rio que flui aqui neste lugar. Então, entenda que nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos, na verdade, quando queremos algo de Deus, devemos deixar aquela coisa da petição de lado e nos preocupar com o que vamos dar para Ele. Faz lembrar de uma passagem que chegaram para o profeta Eliseu, trouxeram uma situação para ele, e ele pediu algo para aquelas pessoas. A situação estava ali diante dele. Olha, a terra não produz, a água é morta, e o que a gente faz? E o profeta fala, olha, me traga um prato novo e põe sal. E a partir do momento que eles trouxeram o que o profeta pediu, a coisa fluiu, a coisa aconteceu. Então muitas vezes nós precisamos dar para Deus algo, para que as coisas comecem a fluir. Eu já disse isso outras vezes. Não barganha com Deus, não barganha. Se tu fizeres, se acontecer isso, se eu ganhar aquilo, então, não, querido, nós damos ao Senhor, porque Ele merece a honra, a glória e o louvor. Nós damos ao Senhor, sem o intuito, sem o pensamento de querer receber lá na frente. Nós damos a Ele porque Ele merece a honra, a glória e o louvor. E eu estou falando de dízimos e ofertas. E nessa noite teu coração esteja disponível a abençoar a obra do Senhor. Que o fervor da sua vida nunca venha se apagar. Que você não seja como este povo, que começa muito bem, mas tem um problema com constância e logo desanima. E daqui a pouco começa a acontecer problemas, e às vezes o problema tem que vir para que nós possamos entender o que Deus quer de nós. Que nós não viemos deixar o principal, o empreendimento principal, o projeto principal de lado, que é a casa do Senhor. Quando a gente ama a casa do Senhor e quando amamos as coisas do reino de Deus, então nós damos preferência a isso e nós valorizamos isso, porque tem coisas que têm preço, mas tem coisas que têm valor. Então que nessa noite, nesse momento ofertório, você venha entregar tudo que você tem. Eu não digo tudo que você tem no sentido de preço, de quantidade, de valor peculiar. Eu falo tudo que você tem no teu coração, o que está no teu coração, o que Deus colocou no teu coração, o que Deus colocou no teu entendimento, que você sabe que Deus merece. Você traga com amor, sem peso. E eu tenho certeza, e quero profetizar para você,
que Deus vai te recompensar em nome de Jesus, que nada vai faltar na tua casa em nome de Jesus, que assim como Ageu profetizou e de fato ocorreu, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, e eu profetizo isso para você em nome de Jesus essa noite, amém? Então, se você trouxe sua oferta, venha nessa noite, coloque, traga no altar do Senhor, e Deus ele vai te abençoar poderosamente, amém? Glória a Deus. Tudo que tenho vem de ti, pra tua glória existir. O teu chamado vou cumprir. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Pra tua glória existir. Jesus, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por cada um que contribuiu com teu coração, Senhor, com alegria. Tua palavra fala que o Senhor ama quem dá com alegria. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Quero profetizar na vida de cada pessoa que contribuiu, Senhor, que nada vai faltar, que o Senhor vai honrar cada ato, Pai, de louvor e adoração que é depositado no teu altar. Que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor seja provedor na vida de cada um e da tua casa, Senhor. Pai, que nós aqui te adoramos e te glorificamos. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia! Irmãos, a tampa da chaleira vai voar. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. Não, eu escutei alguns só falando. Fala para mais uma pessoa aí, você que não falou. Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. Aí, pegou no pulo. Irmãos, ontem no Tadel, Deus deu uma palavra poderosa para a gente aqui. Você que não veio no Tadel, esteja atento aí. Vai sair no YouTube a palavra de ontem. Sabe aquela palavra que você assiste umas 3 vezes para pegar tudo? Eu falei com a pastora Marlene que eu estou doido para essa palavra sair, para eu assistir ela e eu receber daquilo que Deus falou. Então, e aí ontem Deus falou comigo que hoje seria um dia tremendo. A nossa quarta profética ia ser poderosa, como já tem sido. E desde o início do culto o Senhor tem nos levado. Na verdade, desde que eu estava em casa, o Espírito Santo, ele me disse algo: hoje é noite de vencer os inimigos espirituais. Hoje é noite em que eu quero levar os meus filhos a abrir os portais espirituais que sobre a vida deles estão fechados. Existem sobre as nossas vidas portais espirituais, e a Bíblia diz que também nós somos portais espirituais. Vira para o seu irmão e fala assim: você é um portal. Aleluia! Tem umas portinhas pequenas, né? Umas de 60, né? Tem outras portas de 80, tem aquelas de 1 metro, tem aquelas duplex, folha dupla, né? Gabriel, por exemplo, é aquelas folha dupla, né? Que as bitelonas, que as portal. E a palavra do Senhor lá no livro de Salmo diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Gessé, dá uma melhorada nesse microfone para mim, lindão. E a palavra do Senhor, ela vai dizendo sobre que nós somos esse portal.
Porque porta tem cabeça? Tem ou não tem? Então ele não estava falando de uma porta natural, ele estava falando de uma porta espiritual. Ele está falando da porta ou do portal que é você. Aleluia? E ele diz: levantai-vos, ó portais eternos. Tem como uma porta se levantar a si mesma, sozinha, naturalmente dizendo? Não. Ele estava falando de nós que somos portais eternos de Deus. Uma porta ou um portal que tem em si a essência da eternidade. E a Bíblia diz: nós precisamos nos levantar, nós precisamos levantar as nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Aleluia! O Senhor quer entrar nas nossas vidas. O Senhor quer entrar e fazer morada sobre a vida daqueles que o temem. Obrigado. O Senhor quer entrar e fazer morada sobre a vida daqueles que o reconhece como Rei da Glória, como aquele que é digno de toda a glória. Só que existem pessoas que são como portais fechados, e Deus, Ele quer nos abrir, quer abrir essas portas. Jesus lá no livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele estava relacionado, o portal está relacionado à nossa vida, a casa está relacionada à nossa vida. O Senhor está como alguém que bate a porta do nosso coração, que bate a porta do nosso espírito e diz: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu completar todas as áreas da sua vida, deixa eu preencher todos os sentidos do seu viver. E a palavra do Senhor, ela vai falar sobre portas, portais, e também sobre chaves, sobre os céus fechados, sobre os céus abertos. Em inúmeros textos nós vamos encontrar essas referências. E Deus, Ele está querendo te dar o entendimento dessas linguagens no mundo espiritual. Existem pessoas que estão no mundo espiritual, também existem portas. Nos céus há vários portais no mundo do espírito. E esses portais, eles precisam ser abertos, e cada porta no mundo espiritual tem uma chave para abrir. Você tem uma casa, todo mundo aqui habita em uma casa, e na sua casa naturalmente existem vários portais. Para você entrar para o seu terreno, para o lote onde você mora, você precisa abrir um primeiro portal, que é o portão. Para entrar na sala ou na casa ou na cozinha, não sei qual que é o seu acesso principal, você também precisa abrir um outro portal. E para a entrada do seu quarto, você precisa abrir um outro portal. E cada porta, cada portal tem uma chave específica para abrir ele. Não tem como você abrir, por exemplo, a porta da sua sala com a chave da porta do seu quarto. Não tem como você abrir o portão da sua casa com a porta do quarto do seu filho, com a chave da porta do quarto do seu filho. Não tem como abrir o portão, porque cada porta é aberta com uma chave específica. Vira para o seu irmão e fala assim: para abrir os portais é necessário ter as chaves específicas. Aleluia! E no mundo espiritual, no reino celestial, existem vários portais. E quanto mais nós vamos crescendo em Deus, Deus vai nos dando chaves espirituais. E essas chaves espirituais vão nos habilitando. É como se fosse uma habilitação de Deus para você entrar em um novo ambiente na presença de Deus. Deus quer que você cresça em ambientes de sua presença. Daqui até chegar da presença de Deus existem vários portais. Quem aqui já jogou videogame, jogo de fase? É como se você precisasse, para conseguir passar para outra fase, você tem que ter a chave.
Eu gostava muito de jogos de fase. Você tinha que achar a chave, achar o segredo, achar ali o alvo, o objetivo, para que você conseguisse passar para a próxima fase. E às vezes você tinha que abrir portas, porque o segredo para você passar para aquela fase estava por trás de uma porta. É assim ou não é? Existem coisas na sua vida que estão por trás de portais espirituais. Existem vitórias, respostas de oração, existem conquistas espirituais que estão esperando você no mundo espiritual, que Deus, porque o que Deus tem para mim e para você, Ele não vai fazer, Ele já fez. Aleluia! Deus, Ele não é um Deus de ontem, Ele é um Deus de já. A Bíblia diz que Ele é eterno, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele sabe de uma necessidade sua, que você vai precisar daqui a 10 anos, no coração dEle, Ele já sabendo dessa necessidade sua daqui a 10 anos, ela já está pronta. Ele já sabe o que você precisa, e Ele já tem o que você precisa. E muitas vezes é possível eu acelerar um processo no mundo espiritual, a partir do momento que eu consigo receber a chave para alcançar aquela determinada situação. Muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque você ainda não recebeu as chaves, ou ainda não fez uso das chaves corretas para abrir os portais de Deus sobre a sua vida. Existem portais na sua vida que ainda estão fechados, e que você só vai conseguir abrir esses portais usando a chave correta. A Bíblia fala de pessoas que têm sobre si os céus fechados. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Atos, capítulo 7. Perdão, eu não vou falar os textos, abrir os textos para não perder tempo. Eu vou dar as referências e falar o que está escrito, porque a gente precisa ganhar tempo. Atos capítulo 7, versículo 56, vai falar sobre a história de Estevão. Quem já leu sobre a história de Estevão, diga amém. Estevão foi um diácono na casa de Deus. Quando eu penso em Estevão, eu penso no Mateuzinho Play. Um diácono na casa do Senhor. A Bíblia fala que ele era um homem irrepreensível, cheio do Espírito Santo, um jovem. Estevão era novo. E a palavra do Senhor fala que esse Estevão, ele tinha muita autoridade para pregar a palavra de Deus. Amém ou não amém, Mateus? E Deus o dotou do Espírito, da capacidade para liberar as palavras do Senhor. E aí teve um momento que os religiosos o perseguiram, e ele começou a liberar a palavra de Deus como uma palavra de verdade sobre aqueles líderes religiosos. E de repente chega um momento no final, o Estevão vai trazendo desde da criação, ele vai trazendo um resumo da Bíblia até o dia que ele estava vivendo. Eu acho extraordinário. Se você quiser ter um resumo da Bíblia, leia o discurso de Estevão em Atos capítulo 7. Atos capítulo 6 e capítulo 7. Vai falar sobre um resumo da trajetória do cristianismo até chegar em Jesus. E esse Estevão, chega uma hora que ele fala o seguinte: esse Jesus, foi vocês que crucificaram ele. E aí os fariseus, eles rasgam as suas vestes e começam a apedrejar Estevão. E aí na hora que eles estavam apedrejando Estevão, ele olhou para o céu, e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, e ele viu o Senhor assentado à direita de Deus. Nesse tempo o Senhor, Ele quer abrir os céus para homens que têm a revelação da palavra de Deus. Os céus são abertos para aqueles que têm a revelação da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que eles estavam apedrejando, e quando ele estava já para desfalecer, já estava morrendo, ele vira para os céus, olha para os céus e diz: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. E expirou.
Estevão, antes da sua morte, ele teve a mesma atitude que Jesus teve na cruz, ao olhar para os seus tosqueadores, ao olhar para aqueles que o crucificaram, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse Estevão era um homem, era um jovem, que tinha sobre a sua vida os céus abertos. E se você for estudar a vida de Estevão, você vai ver o porquê e características da vida de Estevão que fazia com que o céu sobre a vida dele está aberto. Está aí uma chave para você, Mateus. Estuda sobre a vida de Estevão. E para todos nós. E eu quero falar sobre algumas coisas aqui. A Bíblia lá no livro também de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 16, antes um pouquinho, vai falar sobre o batismo de Jesus. E Jesus, a Bíblia fala que ele foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. E na hora que ele estava nas águas sendo mergulhado por João Batista, a Bíblia fala que os céus se abriram. E veio uma voz, veio o Espírito de Deus em forma corpórea como pomba, e repousou sobre Jesus, e uma voz do céu dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, ou em quem eu me comprazo. Os céus estavam abertos sobre Jesus. Jesus tinha os céus abertos à sua disposição. Por isso que Jesus, ele operava milagres. Por isso que Jesus, ele curava pessoas, ele expulsava demônios. Por isso que Jesus tinha tanta autoridade nas suas palavras, porque ele tinha os céus abertos sobre ele. Os portais do reino espiritual estavam abertos para Cristo Jesus. E Jesus, no tempo que ele estava discipulando os seus apóstolos aqui na terra, ele teve um encontro com um homem chamado Pedro, que, segundo a teologia, a vida de Pedro, ela é uma ilustração da vida do crente. Todo crente tem as características de Pedro. Todo crente tem as características da vida de Pedro. Às vezes você olha para um certo discípulo com um temperamento mais forte e fala: isso aí é um Pedrão da vida. Mas até aqueles que são mansinhos também já cometeram algumas falhas de Pedro. Até os mansinhos já negaram Jesus alguma vez. Até os mansinhos já quiseram cortar a orelha do sacerdote, do servo do sacerdote uma vez. Até os mansinhos, Satanás já pediu Jesus para lhes peneirar como trigo, passar eles pela peneira. Porque a vida de Pedro é referência à vida cristã. Por isso que Jesus fala que através de Pedro é que ele iria dar um modelo para a igreja. Existem muitas pessoas que são Pedro pescador, outros que são Pedro que seguiu Jesus, que ainda estão no estágio do Pedro que seguiu Jesus, outros que estão no estágio do Pedro que negou Jesus, outros estão no estágio do Pedro que diz que o amava, outros estão no estágio do Pedro que largou o chamado e voltou a pescar, outros que estão no estágio da vida de Pedro do livro de Atos, o Pedro que pregava e Deus operava milagres. Mas cada um de nós estamos em algum estágio da história e da vida de Pedro. É necessário nós sabermos onde estamos para que nós possamos nos mover. E a Bíblia vai falar lá no livro de Mateus, capítulo 16, esse eu quero abrir. Mateus capítulo 16. Nossa, irmãos, eu acho que eu não vou conseguir pregar essa palavra toda, e eu estou queimando por essa palavra. Mateus 16, a partir do versículo 13 até o 19, diz a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes disse: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Quem te revelou? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Diga: chaves do reino dos céus, no plural. O que ligardes, ou o que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Diga comigo: terá sido. E o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Diga comigo de novo: terá sido. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas estão falando que sou eu? Aí os discípulos respondem: uns acham que o Senhor é João Batista, que voltou a viver, ou que saiu do cárcere, ressuscitado, reencarnado em outra pessoa. Outros dizem que o Senhor é Elias, porque a profecia dizia que Elias voltaria, e o Senhor tem muitas características do profeta Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, outro profeta também, que marcou a nação de Israel, ou alguns dos profetas que reviveu. Ele falou: tudo bem, eles estão dizendo isso porque não me conhecem. Mas e vocês que estão caminhando comigo? E vocês que se dizem meus discípulos, quem vocês dizem para as outras pessoas que eu sou? E a Bíblia diz em outra versão, em outro texto, que João saltou na frente, trivido, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na hora que ele disse isso, a palavra do Senhor diz que Jesus falou para ele: você é bem sucedido, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne, esse entendimento não veio de um conhecimento humano, esse conhecimento não veio da sua alma, esse conhecimento não veio de alguma pessoa que te instruiu, esse conhecimento, essa revelação veio do meu Pai que está nos céus. E porque você entendeu e conhece quem eu sou, eu te digo que tu és, porque você reconheceu quem sou eu, agora eu vou dizer quem você é. Existem muitas pessoas que estão na caminhada cristã, mas ainda não sabem quem elas são em Deus, e não sabem o que Deus tem para elas. Por quê? Porque elas ainda não tiveram uma revelação de quem é Jesus. O que vai determinar se você sabe ou você vai entender o plano, o propósito de Deus para a sua vida e a revelação da sua identidade, não é a pessoa, o ser humano te dizer, não é você ler em algum livro e você fala: não, isso aqui é para mim, mas quando você recebe uma revelação do Pai que está no céu. Jesus disse para Pedro: não foi nenhum ser humano quem te falou isso. Você não está falando isso porque você ouviu alguém falar, mas eu vi que isso fluiu do seu espírito. O Gessé está entrando no manto, irmãos. Estou falando que o negócio aqui está forte. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus, quando Pedro ele traz essa revelação de quem ele é, Jesus também traz uma revelação da identidade espiritual de Pedro. E Jesus diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja romana ela usa esse texto para dizer que Pedro é a base da igreja cristã.
Só que se nós formos analisar um contexto e o texto das Escrituras Sagradas, ele não vai estar dizendo que Pedro seria a base da Escritura cristã. Jesus, ele falou: eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa pequena pedra, ou pedregulho. Aquelas britas, número 1, irmão Cosmo, que entende de obra, sabe bem. E ele falou: e sobre essa pedra, Petrus é pedra pequena, e Petra é rocha, grande rocha. Sobre essa pedra, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa Petra, sobre essa rocha, sobre essa base firme e sólida, que é a revelação de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que é edificada sobre a revelação de quem é Jesus, o inferno não pode a derrubar. A pessoa, o cristão que cresce na revelação de quem é Jesus, o inferno não pode o segurar. Os céus estão abertos sobre pessoas que têm a revelação de quem é Jesus. Jesus, ele falou no versículo 19: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em outras palavras, uma pessoa que tem a chave do reino dos céus é o que eu falei: ele traz a existência para a terra aquilo que já existe no céu. Irmãos, Deus não está preparando a libertação do seu filho, ela já está pronta. Deus não está preparando a sua vitória financeira, ela já está pronta. Deus não está preparando a vitória sobre os seus inimigos, a sua vitória já está conquistada no mundo espiritual. E a Bíblia diz que Deus, ele só está esperando você usar a chave na terra, que abre essa porta do reino do céu, que traz à existência o que está no céu para a terra. Terá sido, já está ligado no céu, já está conectado, já está pronto. Mas muitas vezes falta nós ligarmos na terra. Se eu não ligar na terra, o céu não responde. Aleluia. E a palavra fala chaves no plural do reino dos céus. A Bíblia vai falar de 3 céus: o céu atmosférico, o céu cósmico e o trono de Deus. Céu atmosférico é o céu que nós conseguimos ver, das nuvens, é esse nosso céu natural. O céu cósmico é o céu das galáxias, das estrelas, é o universo. E acima do universo, acima das galáxias, acima da estrela, está outro céu, que é o trono de Deus, os céus dos céus. É o terceiro céu. O céu cósmico fala das coisas dessa terra: vento, água, ar, tudo que está relacionado à terra, emprego, saúde, comida, tudo que está relacionado a essa terra, doença. O céu atmosférico fala das regiões celestiais, lá de Efésios capítulo 6, que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios 6, não, Efésios 1, que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Deus, ele quer que eu acesse esses lugares no mundo espiritual, que eu abra esses portais no mundo espiritual para extrair as bênçãos que Deus já dispôs para mim nesses lugares. Esses ambientes celestiais falam do lugar onde está uma batalha dos espíritos. Anjos, demônios estão operando nas regiões celestiais. E acima desse lugar está o trono de Deus. Estão a sala do trono, a sala do banquete, a sala do tesouro, onde os 24 anciãos estão, onde os 4 seres viventes estão, onde os querubins e serafins cantam por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O céu atmosférico fala daquilo que nós necessitamos na terra.
O céu cósmico fala daquilo que nós necessitamos, das regiões celestiais, as batalhas espirituais. E o céu dos céus fala das conquistas da eternidade, daquilo que nós vamos extrair do trono de Deus, da glória de Deus. O céu atmosférico fala da obra de Cristo. O céu cósmico fala da obra do Espírito. E o céu dos céus fala da obra do Pai. Eu poderia ficar a noite inteira falando sobre isso, mas não é isso que eu quero falar. Meu Deus, segura a hora. E o Senhor, Ele disse que Ele estava dando ali a Pedro as chaves do reino dos céus. Em outra palavra, quando Ele disse que estava dando a Pedro, Ele estava dando à igreja. Ele estava dando a disposição da igreja, porque Ele disse que sobre aquela revelação, Ele estava dando a disposição da igreja, chaves espirituais do reino espiritual. E Ele disse que essas chaves iriam trazer do céu para a terra toda sorte de resposta, de conquista, de libertação, de transformação, de realizações, de realidades, de coisas que ainda não existem. Diga para o seu irmão, fala assim: Deus tem chaves para você. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, anota aí. A palavra do Senhor vai dizer que as armas da nossa milícia, a palavra milícia significa luta. As armas da nossa luta, elas não são carnais, mas são espirituais, são armas poderosas, são armas dunamis, são armas dínamos. São armas poderosas em Deus para destruir fortalezas espirituais. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e toda a hoste espiritual da maldade que atua nas regiões celestiais. Então, se a nossa guerra ela não está relacionada à terra ela está relacionada ao Espírito, obrigado. E se as nossas armas, elas não estão relacionadas às armas humanas, às armas físicas, palpáveis, mas são também armas espirituais. Então por que que muitas vezes nós ainda insistimos em usar a força do braço? Por que é que muitas vezes nós insistimos em nos defender ou procurar a justiça humana? Sabendo que a Bíblia nos diz, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas, elas não são carnais. Dependendo da arma que você usa, você vai, ou da arma ou da chave que você usa, você vai abrir a porta ou a porta vai continuar fechada. E eu tenho aqui inúmeros títulos, inúmeros temas que vão falar de algumas armas no mundo espiritual. E a primeira arma que eu quero falar é a arma do arrependimento. Nós começamos esse culto e nós estávamos ministrando aqui a batalha espiritual. E o Espírito Santo o tempo todo falando comigo: Anderson, tudo começa com arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Todos os acessos espirituais que você precisa ter, a primeira chave, que é o portão da casa, é a chave do arrependimento. Para você entrar na sua casa, você tem que abrir o seu portão. E no mundo do Espírito, esse portão se chama arrependimento. Se você tentar abrir outras portas, sem primeiro passar pela porta do arrependimento, pode ser que essas portas não venham se abrir. Não tem como você entrar no quarto sem passar pelo portão. Não tem como você entrar na sala sem passar pelo portão. E essa primeira porta, que no tabernáculo era chamada da porta do caminho, é necessário nós passarmos. É a porta do arrependimento. Muitas vezes os céus não se abrem, muitas vezes não vem resposta,
Muitas vezes os milagres não acontecem, os demônios não são expulsos, os enfermos não são curados, porque nós não abrimos a porta do arrependimento. E o Senhor ministrava uma canção no meu coração desde o início, mas eu não vou cantar por causa do tempo. A música Se Eu Me Humilhar, do Disco Praise, faz referência ao texto de 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14, anota aí. 2 Crônicas 7, 13 e 14 vai dizer: estarão, pois, os meus ouvidos atentos às orações que se fizerem nesse lugar. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu enviar os gafanhotos na terra, para que consumam o fruto do campo, e se eu, como é que é chuva, plantação, e eu secar a terra de modo que ela não produza o fruto. Aí o 14 vem dizendo o texto famoso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender, ou se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e por último, sararei a sua terra. O segredo para que os céus se abram, a Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que eles não possam ouvir, e nem o seu braço encolhido para que ele não possa salvar, mas as nossas iniquidades. O que significa iniquidade para os velhos de casa? Acúmulo de pecado. Os seus inúmeros pecados sem arrependimento é que estão te separando de Deus. Os seus inúmeros pecados sem arrependimento, ou a sua falta de arrependimento, é que está impedindo Deus de ouvir a sua oração, é que está impedindo Deus de estender o braço forte dele e te salvar, e salvar aqueles que você está intercedendo por eles. Não há como abrir os outros portais espirituais se primeiro não se abrir a porta do arrependimento. E o Senhor, Ele está nos dizendo nesse tempo, é tempo de arrependimento. Atos, o apóstolo Pedro, ele falando, pregando a palavra do Senhor, e ele falando sobre um juízo que virá sobre a terra. O público que estava ouvindo ele, atemorizado, disse: então fala para nós, Pedro, o que nós devemos fazer? Ele fala o seguinte: cada um de vós, arrependei-vos dos vossos pecados, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para serem apagados os vossos pecados, e para que venha tempos de refrigério enviados da parte de Deus. Ele diz, porque Deus não quer que ninguém se perca. Lá numa das suas epístolas, ele fala que Deus, ele não tarda a sua promessa, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando o profeta João, ele veio trazendo a preparação do caminho para Jesus, a mensagem que João pregava no deserto da Judéia é: arrependei-vos, porque está próximo, está vindo o reino dos céus. E ele preparou o caminho para Jesus, e o caminho para a vinda de Jesus, o caminho para que os céus se abram e Jesus venha, é o arrependimento. Por que muitas vezes Jesus não vem lá na sua casa, no seu quarto, na sua vida? Por que muitas vezes Jesus não vem num culto? Porque primeiro tem que abrir a porta do arrependimento. Existem muitos pecados na nossa vida que ainda precisam ser arrependidos. Por isso muitas vezes o Espírito Santo vai ministrando na sua mente: meu irmão, não faça isso, lembra daquilo que você fez, se arrepende, renuncia, joga fora isso, para de fazer aquilo, para de ter esse comportamento, porque Ele está querendo dizer: eu estou querendo abrir as portas do reino espiritual e entregar para você aquilo que você precisa, mas sem arrependimento ninguém verá a Deus. Jesus, ele vai inaugurando o seu ministério. A palavra do Senhor diz que ele pregava pela circunvizinhança, por toda a Judéia, e a mensagem que Jesus carregava era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que os discípulos de Jesus pregavam era: arrependei-vos,
e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. A mensagem antes da vinda de Cristo era o arrependimento. A mensagem de Cristo era o arrependimento. E a mensagem dos apóstolos é o arrependimento. A mensagem central do Evangelho é o arrependimento. Jesus, ele deixou a sua glória no céu. Ele morreu na terra, veio aqui na terra, ele morreu por todos os seres humanos, para que através do reconhecimento dos pecados, dos nossos pecados, e do arrependimento, nós venhamos alcançar a salvação. A mensagem das boas novas do Evangelho é que Deus deixou a sua glória, morreu por nós, para que arrependidos dos nossos pecados, nós sejamos salvos. O que vai te salvar das garras do inimigo, o que vai te dar autoridade para prevalecer contra as portas do inferno, se chama arrependimento. Se o meu povo, que se chama de cristão, se humilhar, se ele abandonar o seu orgulho, a sua soberba, os seus achismos, o querer aparecer, o querer ser aprovado pelos homens, se eles se humilharem, arrancarem a capa da religiosidade, arrancarem suas máscaras, se eles se humilharem e orarem, e pararem de ficar gastando tempo naquilo que não vai prestar, naquilo que não edificar, e começar a ir para o lugar de oração, e começar a buscar a minha palavra, e por meio da oração e do entendimento da minha palavra, eles se arrependerem dos seus erros, de acordo com aquilo que eles entenderam pela minha palavra, aí sim, eu vou escutar a sua oração do terceiro céu, e eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou abrir as comportas dos céus, e eu vou sarar a sua terra. Sabe qual que é o problema das faltas de conquista nas nossas vidas? Sabe quais os problemas muitas vezes no nosso casamento, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial? Falta de arrependimento. O arrependimento é a porta que se abre para me dar acessos aos outros portais espirituais. Anota isso aí. O arrependimento é a porta que se abre para me dar acessos aos outros portais espirituais. E não vai dar para eu pregar o resto. Eu tenho aqui mais 20 tópicos para ministrar. Mas eu entendi o que o Espírito Santo quer fazer. Quarta-feira que vem, eu vou falar sobre algumas outras chaves que você precisa usar e como usar essas chaves para abrir o mundo espiritual. Talvez eu fale no domingo, mas eu só sei que Deus precisa trazer esse entendimento para nós. Muitas coisas na nossa vida não estão acontecendo porque nós não estamos usando a chave certa, porque nós não estamos buscando acessar esses lugares no mundo espiritual. Muitas portas estão fechadas que precisam ser abertas, e muitas portas estão abertas que precisam ser fechadas. E a primeira porta que eu quero falar hoje à noite, nesse dia, é: vamos abrir a porta do arrependimento. Vamos entrar pelos átrios, vamos nos lançar no altar do sacrifício, vamos crucificar o nosso eu, vamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor para que Ele a seu tempo nos exalte. Vamos nos lavar na bacia de bronze, vamos nos lavar com o lavar regenerador da palavra, vamos nos humilhar e orar, e vamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra-me
aonde existe em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Você foi levantado por Deus para ser um guerreiro vitorioso de batalhas. Você foi chamado por Deus para ser cabeça e não cauda. Davi foi o rei que nunca perdeu uma batalha. E Davi, ele tinha uma chave. E no próximo culto eu quero falar sobre a chave de Davi. A chave de Davi. Você não pode perder essa ministração. Não sei se vai ser no culto de domingo ou no culto de quarta. Pra você saber, é só você vir no culto de domingo e no culto de quarta. As chaves do reino dos céus. O tema dessa palavra, Vinícius, as chaves do reino dos céus. Nós cantamos que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. O segredo para que os céus fechados se abram é o arrependimento. Deus sara a terra ferida por meio do arrependimento. Deus quebra as trancas de ferros, as correntes espirituais por meio do arrependimento. Coloque sobre seus pés. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Declare isso. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Diga, vou me entregar. Eu vou me entregar total. Seja consciente no que você está cantando. É tempo de nos entregarmos, não parcialmente, mas totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. O Senhor te deu luz e eu posso. Eu declaro que o Senhor vai abrir a sua visão nesse tempo e você vai enxergar aquilo que você ainda não estava enxergando. É tempo de abrir cativeiros no mundo espiritual. É tempo de portas se abrirem. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor.
disse: Anderson, muitos aqui profetizaram para os céus se abrirem, mas eu não vou abrir o céu sobre eles. Eu não posso, não é que eu não quero, eu não posso, Anderson. Existem muitas pessoas que oraram pedindo para os céus se abrirem sobre sua casa, sobre sua família, mas eu não posso abrir o céu sobre essas pessoas. Anderson, muitos pediram para que os céus se abrissem sobre a vida deles, mas eu ainda não posso. Não é que eu não quero, eu não posso, porque eles precisam primeiro abrir a porta do arrependimento. Porque se eles não abrirem a porta do arrependimento, Anderson, os céus vão continuar fechados sobre eles, sobre a casa deles, sobre a família deles, sobre a vida financeira deles. É tempo de nos arrependermos para que os céus se abram. Como diz o apóstolo Pedro, para que o Senhor envie o Kairos de Anápsiclis, tempo de refrigério. O refrigério dessa guerra, dessa batalha sobre a sua vida vai vir por meio de uma constante vida de arrependimento. E essa canção, o Espírito Santo me ministrava ela no coração, enquanto nós cantávamos que os céus fechados se abrem. O Espírito falava: não, cante se eu me humilhar, cante se eu me humilhar. E a gente, que os céus fechados se abrem. O Espírito: não, cante se eu me humilhar. E eu creio que essa é a parte da mensagem que o Senhor quer trazer hoje. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, o meu orgulho, a minha soberba, os meus títulos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos meus maus caminhos, então eu ouvirei, então, só então eu abrirei os céus. E mediante essa palavra nós não podemos ficar sem dar uma resposta a essa mensagem. Como primeiro, eu quero me humilhar diante do altar do Senhor. E se existe mais alguém aqui que precisa fazer isso, é consciente de que é pecador, a não ser que exista aqui alguém que é santo e já está pronto para ser arrebatado. Eu creio que a mensagem do Senhor hoje é que os céus vão se abrir por meio da humilhação diante do altar. Um entendeu, outro entendeu. Comece a confessar os seus pecados diante do altar do Senhor. Comece a confessar os seus pecados diante do altar do Senhor. Comece a pedir: Senhor, que os céus se abram. Mas eu peço primeiro: me perdoa. Me perdoa pela soberba, me perdoa pelo orgulho, me perdoa pelo egoísmo, me perdoa por eu ser um cabeça dura. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que entendem que precisam de arrependimento diário, todo dia, constantemente. Se você entende que você precisa de arrependimento, assim como eu entendi, eu convido você a não só cantar essa canção, mas a praticar aquilo que você está cantando, para que não só seja palavras vazias, mas se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo por não passar mais tempo em tua presença. Como diz Jonathan Edwards, eu me arrependo até do meu arrependimento. Porque quantas vezes eu me arrependi de maneira hipócrita. Porque quantas vezes eu me arrependi e voltei a fazer aquilo que eu tinha pedido arrependimento. Me perdoa por me arrepender de maneira rasa. Me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa por não te obedecer como eu deveria. Me perdoa por não ser um pai melhor, por não ser um marido melhor, por não ser um pastor melhor.
Me perdoa por não ser um cidadão melhor. Me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu sabia que tinha que fazer o bem e não fiz. Me perdoa. Me perdoa, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, eu te peço, limpa os meus ouvidos, limpa os meus lábios de toda palavra que saiu dos meus lábios e não agradou o Senhor. E muitas vezes então estão impedindo com que os meus lábios venham profetizar e as palavras sejam respondidas. Limpa os meus lábios, limpa os meus ouvidos de tudo aquilo que eu ouvi ou permiti com que os meus ouvidos ouvissem e contaminou os meus ouvidos. Me perdoa por ter submetido os meus olhos muitas vezes ao que não agradou, Senhor. Me perdoa, limpa os meus olhos. Limpa, eu me arrependo, Senhor, por meus olhos se inclinarem por aquilo que não agradou, Senhor. Me perdoa, limpa, Senhor, limpa as minhas mãos, por toda atitude, toda obra que eu fiz e não te honrou. Limpa os meus pés, por muitas vezes terem trilhado caminhos que não honrou o Senhor. Limpa, Senhor, me purifica, me perdoa, que o seu sangue esteja sobre a minha vida. Eu abro a porta do arrependimento. Eu abro a porta do arrependimento. Eu abro a porta do arrependimento. E eu te peço, derrama o seu sangue sobre a minha vida. Derrama o seu sangue sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Nós primeiros abrimos a porta do átrio. Abre as portas do átrio, Senhor. Abre as portas do átrio, nos conduz à cruz. Nos conduz à cruz. A morte do nosso eu, dos nossos direitos, a morte do orgulho, a morte do egoísmo, a morte da zombaria, do escárnio. Que nós não sejamos escarnecedores da blasfêmia, da fofoca, da mentira, da vaidade, da rebeldia, da desobediência, da falta de priorizar aquilo que o Senhor quer que priorizamos. Nós como igreja nos arrependemos. Eu sei que estão aqui seus filhos conscientes, Senhor, que são pecadores. A tua palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que o Senhor não nos permita cair em tentação. Não nos deixe cair quando formos tentados, mas livra-nos do mal. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Eu declaro que o Senhor é tudo que nós desejamos. Nos perdoa por não cumprir o chamado como deveríamos. Nos perdoa pela infidelidade aos dízimos e ofertas. Nos perdoa pela fornicação. Nos perdoa pelo adultério, às vezes não físico, mas muitas vezes no olhar. Nos perdoa pela religiosidade. Nos perdoa pela vaidade. Nos perdoa, Senhor, por ainda ter ídolos dentro do coração. Nos perdoa por não priorizar o seu reino. Nos perdoa por não priorizar a sua justiça. Nos perdoa por muitas vezes adorarmos outros deuses dentro de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que usamos justificativas para não buscar a tua presença. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus. Perdoa a nossa terra. Perdoa a nossa casa. Perdoa-nos, Senhor. Que os céus fechados se abrem. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Desperta aqueles que estão dormindo. Perdoa pela frieza espiritual. Perdoa pela maledicência, Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa pelo comodismo. Perdoa pela esterilidade espiritual. Perdoa pela contenda. Perdoa pelo roubo. Perdoa pela competição. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por nos acharmos muitas vezes melhor do que os outros. Perdoa o juiz que está dentro do nosso coração. Gera em nós o seu caráter, que sejamos mansos e humildes. Perdoa a ira, perdoa a revolta, perdoa o estresse, a falta de paciência, a falta de amor. Perdoa, Senhor.
Perdoa por quantas vezes nós não vimos o enfermo, o doente, o ferido, o necessitado passar nos nossos caminhos e não estendemos o braço. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, pela dureza do nosso coração. Eu declaro que depois desse ato de arrependimento, que seja sincero, o Senhor vem abrir os céus em todas as áreas da nossa vida. Eu declaro aqui, Senhor, estão pessoas que conhecem e reconhecem que são pecadoras. E eu declaro em nome de Jesus que a partir dessa atitude espiritual e profética, que o Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, entregue novas chaves nas mãos dos seus filhos aqui. Eu declaro que em nome de Jesus essas chaves estão sendo liberadas sobre a sua vida. Chaves proféticas, chaves de ativação no ministério, chaves de conquistas espirituais. Porque você abriu a porta do arrependimento, porque você abriu o portal do arrependimento. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te dá a chave de Estevão, que o Senhor te dá a chave de Pedro, que o Senhor te dá a chave de Davi, que o Senhor te dá a chave de Salomão, que o Senhor te dá as chaves do reino dos céus. Eu declaro céus abertos sobre a sua vida. Eu declaro céus abertos, a chave de Abraão, a chave de José, a chave de Daniel. Eu declaro sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, que os espíritos que estavam lutando contra o seu caráter, contra a sua vida espiritual, a sua família, estão sendo derrotados no poder do nome de Jesus. Eu declaro seus inimigos derrotados no poder do nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus autoridade sobre a sua vida espiritual, autoridade para conquistar batalhas no reino espiritual. O Senhor te dará entendimento e discernimento para que os portais se abram, para que os portais se abram. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Coloque sobre os seus pés, você que pode. De maneira profética, começa a declarar os céus abertos. Começa a declarar através dessa canção os céus abertos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra os portais, acesse os portais. Que os céus fechados se abram.